Olá, gente. A videoaula de hoje, ela é a continuação aí do nosso conteúdo, nosso assunto sobre limnologia, né? Após termos discutido e estudado sobre zonação em rios, né? Contínuo dos rios, nós vamos falar de uma parte muito importante, peculiar, né? Que tem muito a ver com a questão da caatinga, né? Com o bioma caatinga, né? Que é sobre os rios e riachos intermitentes, tá? Esse vídeo aula de hoje, eu me baseei muito nesse artigo aqui de Terra e Colaboradores, publicado em 2021, né, no Ecologia Australis, tá? Que é uma ecologia de peixes e riachos intermitentes. Tá? É um capítulo de um livro aí especial, muito interessante, vale a pena vocês darem uma lida, uma consultada. Tá? Então, o que caracteriza, né, esses rios e riachos intermitentes? Né? Então, nas regiões áridas e semiáridas ocorrem rios intermitentes, nos quais, durante o período de precipitação, há um fluxo de corrente de água considerável, que desaparece durante os períodos de seca. Por exemplo, os rios, né, da Caatinga, no nosso contexto aqui. Vamos falar de algumas características, né, desses ambientes, né, desses rios temporários. Aí, né? Então, ali, os organismos vão apresentar grande capacidade de recuperação, né, porque vai ter um momento de seca, geralmente grande, e depois um momento de chuva, né, de inundação. Então, esses organismos possuem mecanismos de resistência e sobrevivência ao dessecamento. E as enchentes provocam alterações na dinâmica de macrófitas aquáticas, né? Então, esses organismos vão resistir por um tempo sem água, né? Alguns animais podem entrar em estivação, né? As plantas de margem, né, de rio, de mata ciliar, enfim, vegetação marginal, vão aparentar estar completamente secas e até mortas, né? E aí na chuva elas despertam praticamente, né? E mesmo com as macrófitas, né? E os rios temporários podem ter um ciclo de cerca de 200 a 300 dias. Rios efêmeros têm um ciclo de seca de 350 dias, é mais acentuado ainda, né, a estiagem aí. Então, nesse período de chuva curto, há uma intensidade e o fluxo de inundação, né? Então, pegando aqui o conceito de Datri e colaboradores, 2014, né? O rio intermitente é um termo genérico usado para representar ambientes lóticos, tanto os rios quanto os riachos, que periodicamente cessam seu fluxo superficial de água durante um período do ciclo hidrológico. Vamos voltar lá, por exemplo, da Cachoeira do Urubu, gente, lá em Esperantina. Mostrei aquelas fotos, né, da visita lá de 2015 que eu realizei em janeiro e estava seco, não tinha fluxo de água, né, foi mostrado aí na aula anterior. E aqui ó, do outro lado, na foto aqui na imagem, aqui da direita, no período, aí, imagem retirada da mídia, um período de chuva intenso, né? Chuva intenso aí, cachoeira completamente coberta, né? Muita água nesse período. Então, os rios intermitentes são caracterizados por um período do ciclo hidrológico com ausência total de fluxo de água superficial e outro onde há presença de fluxo de água em alguns trechos ou ao longo de toda a bacia hidrográfica. Então, aqui os autores mostram aqui, desse mesmo artigo, né, da Terra e Colaboradores, Riacho Torrados, né, bacia do Rio Mandaú, lá em Tapipoca, no Ceará, aqui no momento de seca, né, rio completamente seco, em janeiro de 2015, e o mesmo rio com fluxo de água em março de 2015. Então, nesse contexto, são
categorizados como efêmeros ou temporários, sendo efêmeros aqueles que apresentam fluxo de água superficial apenas após uma precipitação não previsível e comumente representam riachos de baixa hierarquia, enquanto os rios temporários apresentam um fluxo de água superficial mais longo durante seu ciclo hidrológico, que pode durar semanas ou meses. Aqui uma imagem, né, do canal de drenagem efêmero com textura arenosa, aqui é a fonte, tá, do artigo da onde foi tirada essa imagem. Os autores, eles relatam também, fizeram uma revisão dos estudos ecológicos, biológicos, para a região aí do semiárido, e eles constataram aí a fauna e flora aquática de rios efêmeros e temporários necessitam de estudos mais avançados e permanentes. Tá? Então tem vários estudos aqui que eles localizaram nesse período, uma revisão bibliográfica sobre estrutura populacional, ecomorfologia, ecologia reprodutiva, metacomunidades, diversidade funcional, interação parasita-hospedeiro, relação peso-comprimento, ecologia trófica, distribuição espacial e estrutura de comunidades. Então, vale a pena dar uma pausada aí e dar uma olhada com detalhe nesse gráfico. Em termos globais, né, em termos de mundo, né, esse trabalho aqui é muito interessante, o Global Prevalence of Non-Perennial Rivers and Streams. Ele mostra que os rios intermitentes, né, no mundo, e os riachos intermitentes estão distribuídos em diferentes regiões do mundo, embora sejam associados a áreas de pouca precipitação e alta evaporação, não estão restritos a regiões secas, ocorrendo nos diferentes biomas terrestres e rios climáticos. Os rios intermitentes, de modo geral, são ambientes abundantes e amplamente distribuídos em sistemas aquáticos do planeta. Então veja aqui, né, essa escala aqui, né, a probabilidade de fluxo de intermitência. Né? Então de 1 a 0,5 ele é não perene. Acima de 0,5 ele é perene, que é o azul fraco, o azul escuro. Tá? A média anual de descarga alinha com comprimento e transparência. Não. Então vale a pena dar uma olhada, uma examinada aí com mais detalhe nesse artigo, até nessa imagem, dá para a gente fazer algumas leituras aí. Então a gente vai se concentrar no caso aqui, né, no Brasil. No Brasil, os riachos intermitentes podem ser encontrados desde a Amazônia até os Pampas, incluindo outros biomas como a Mata Atlântica, o Cerrado e Pantanal. Mas é na região de abrangência do clima semiárido, no Nordeste do Brasil, que esses sistemas são mais concentrados. Né? De maneira geral, o que os autores estão dizendo aí é aquilo que a gente já tinha comentado, né? Que os rios têm, o fluxo deles não é constante, sempre tem um período de fluxo e nível de água mais elevado e outro mais seco ou mais baixo. Só que no contexto aqui do semiárido, da Caatinga, né, a seca período de estiagem é muito acentuado, é bem concentrado. A região Nordeste, ela participa com 18% do total da área correspondente às bacias hidrográficas brasileiras, colocando-se em terceiro lugar, apenas suplantada pelas regiões Norte e Centro-Oeste, sendo a calha principal do Rio São Francisco, a parte das bacias costeiras, as principais drenagens perenes nessa região. Então esse trabalho aqui de Rosa e colaboradores, diversidade, padrões de distribuição e conservação dos peixes da Caatinga, né, que vai mostrar as ecorregiões do Nordeste, né, da Caatinga, né? Então o São Francisco, em verde aqui as bacias do leste, né, sob influência da Mata Atlântica, em rosa aqui o Nordeste Médio Oriental, tá? Pegam as bacias litorâneas aqui do Nordeste,
E nosso maior interesse aqui, foco, né, no contexto do Piauí, a bacia hidrográfica, a ecorregião, né, a região hidrográfica, perdão, do Maranhão, Piauí. Né, pega a bacia do Rio Parnaíba e algumas aqui do Maranhão Mearim, né, algumas do estado do Maranhão. Então, lembrando aí, a maior bacia exclusivamente dentro da Caatinga é a bacia do Rio Parnaíba. Tá? São Francisco é maior? É maior, muito maior. Mas ela não nasce dentro da Caatinga, ela nasce lá na Serra da Canastra, perdão, lá no Minas, Serra da Canastra. Então, esse mapa do Brasil, junto com as características de precipitação média anual em milímetros do Brasil, né, que mostra aí de menos 60 milímetros até pouco mais aí de 3.300 milímetros. Então, vermelho e roxo aí são as áreas com baixíssima precipitação. O semiárido brasileiro é um dos mais complexos do mundo, devido ao seu sistema de circulação atmosférica e localização nos trópicos. Dentre os componentes do clima semiárido brasileiro, a temperatura apresenta uma baixa amplitude de variação temporal, quando comparada a outras regiões áridas e semiáridas, enquanto que a precipitação apresenta grandes oscilações e distribuição irregular, com importantes períodos de seca que variam de 1 a 11 meses, de modo que essas variáveis climáticas interferem significativamente na hidrologia da região, condicionando o regime intermitente dos seus rios. O regime intermitente dos riachos da região semiárida brasileira é reconhecidamente sua principal característica hidrológica, que confere a esses sistemas uma importante quebra na paisagem da Caatinga, com vegetação xerofítica, né, plantas adaptadas a um regime de água muito pouco, né, muita seca, e arbustivo arbórea, característica de região semiárida do Brasil, Leal e colaborador de 2005. Aí nós temos a foto, imagens do Rio Longá, lá no pátio, dentro lá do município de Buriti dos Lopes, no período, né, de estiagem, né, mostrando aí a vegetação marginal aí da margem do Rio Longá, desse trecho, né, muito dela aí seca, né, e o solo aqui, onde é coberto, onde no período de cheia fica escondido, né, a água fica por cima. Isso aqui é um fundo de rio, à direita aqui. Ele está aqui bem seco, né. Bom, aí quando o rio seca, alguns dos seus trechos pode ter reservatórios de água por algum tempo, né, formar como se fossem lá pequenos lagos ou lagos, e os peixes podem ficar confinados ali, né, e outros organismos aquáticos, incluindo-se aí, enfim, as macrófitas, perifíton, né, podem ficar por um tempo, né, ou até, quem sabe, a chegada da chuva, né. Claro, aí podem chegar também pássaros, aí, começar a se alimentar dos peixes, enfim, né. Então, isso pode acontecer, esses pequenos reservatórios aí de água, no curso aí, no trecho da bacia hidrográfica. Então, isso aqui é lá também em Buriti dos Lopes, um período também de seca, de estiagem, né, o início de período de seca e de estiagem. E esse alagado aqui faz parte do Rio Longá, muito próximo lá da Ilha Grande, da
Lagoa Grande, lá do Buriti, né? Faz parte do Rio Longá, e estava em um trecho lá que o acúmulo água estava sem comunicação mais com o Rio Longá. Então, na maior parte do tempo, esses riachos se apresentam como cursos de água secos, com sedimento arenoso ou pedregoso e às vezes cobertos por seixos, com poças temporárias e semipermanentes, espalhadas ao longo do leito seco do rio. Então, aqui Rio Longá, no município de Boa Hora, né, no momento de estiagem. Vou falar aqui do caso observado recentemente, dentro do semiárido, né, do Nordeste, né, mais precisamente lá na divisa lá do Piauí com Pernambuco, município de Simões, né, aqui município de Simões. E eu dela aqui é praticamente dentro da área ali urbana da cidade, né, o limite entre área rural e área urbana. Viu um leito de um rio seco, né? Tirei esses registros fotográficos, essas imagens em três trechos, né? 3 pontos desse rio. Então aqui a paisagem, tá? Mostra aqui o curso, né? Mas nesse momento aqui está seco. Nesse segundo aqui é na ponte, né? Então o rio ele continuaria aqui por baixo da ponte e seguiria em diante. Então tem essa vegetação aqui ciliar aí, né? Que fica em volta da margem, né? Do rio. Ainda guarda uma certa umidade aqui, né? E mais adiante, seguindo aqui em direção a para onde aponta essa seta, eu diria que uns 200 metros de caminhada, eu tenho um trecho ali que ainda tem um certo reservatório de água, né? Claro que já é uma área cercada por casas, por residências, né? Mas é a continuação desse trecho do rio, né? Então, um exemplo aí do rio intermitente, né? Que vai ter algum fluxo lá no período de chuva. Então, no início do período chuvoso, podem apresentar cheias rápidas, a literatura trata como flash floods, ou a presença de fluxo de água superficial apenas algumas horas após uma precipitação. E esses extremos hidrológicos criam uma alta heterogeneidade espacial e temporal e têm sido considerados como os principais agentes estruturadores das comunidades aquáticas nos riachos intermitentes da região semiárida brasileira, bem como força mediadora para a manutenção da biodiversidade aquática e dinâmica trófica. Então, aí um trecho aí de Medeiros e Maltic, colaboradores, né? E aí, eu tenho uma imagem aqui à direita do rio Maratoã, né? Ele é um fluente aí do baixo curso do rio Parnaíba, que passa lá pelo município de Barras, né? Então essa imagem aí foi retirada aí, foi feita no início de janeiro de 2018, quando as chuvas estavam, o período de chuva estava iniciando, né? Então essa vegetação marginal aí, esse verde todo aí é resultado, né, dessa crescimento das macrófitas, né, e das plantas nesse ambiente aí em função do início das chuvas. Então, obrigado aí e até a próxima.